Olha, esse projeto que a gente vai falar agora é um projeto muito interessante que está salvando vidas. Vamos conversar agora com o Gil BV, ao vivo, para saber sobre o projeto Mães da Favela. Bom dia, Gil. É um prazer muito grande falar contigo aqui no Cidade Viva. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, bom dia. O prazer é todo nosso, Laércio. Bom dia para todos os telespectadores. Bem, a gente vai conversando aqui um pouco, daqui a pouco a gente vai soltar algumas fotografias para as pessoas de casa verem, né, como é o trabalho de vocês. Mas me tira uma dúvida, esse projeto aí, Mães da Favela, faz alguma referência também, faz parte do projeto Movimento pela Paz na Periferia, que você também é envolvido? Não. Nós somos da Central Única das Favelas. É outra história, né? O que a Central Única das Favelas faz, então? O trabalho é feito em outros setores de Teresina. Tá entendendo? O Movimento da Paz pela Periferia é um trabalho louvável, mas a CUFA tem um outro trabalho bem diferenciado, e até porque a ação agora nesse momento de pandemia virou-se totalmente para as mães. Porque a CUFA, Central Única das Favelas, já existe aqui no Piauí há 10 anos. Pois fala um pouquinho sobre ela. Primeiro, antes de falar da referência de vocês, vamos falar um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem já há 10 anos aqui no Piauí. O que vocês já desenvolveram durante esse tempo? Durante todo esse tempo, a gente fez algumas ações voltadas para a cultura hip-hop, ações voltadas para também grafite, dança e alguns eventos socioculturais e esportivos. E também a cultura digital, na qual a gente trabalhava no vagão, no do ladinho que fica ali próximo ali ao Comando Geral da Polícia Militar. Mas agora, como eu estava lhe falando, tudo isso que a gente vinha fazendo no lado cultural, ele ficou voltado totalmente para o projeto Mães da Favela, que agora tem esse intuito de fortalecer as mães que estão nessa situação de pandemia nesse período. Você vive muito a vida das pessoas, já que resgata jovens de situação de risco, mas agora nessa pandemia, vários riscos aumentaram, não é isso? Tanto o interno dentro de casa, como a questão de trabalho. Qual é o análise que você faz nessa situação das pessoas? Porque eu vi uma pesquisa, não sei se é fake news ou não, que a pobreza diminuiu nessa pandemia, né? Por conta do auxílio do governo. Você vê isso? A ajuda está diminuindo a pobreza ou as pessoas estão entrando mais assim no poço profundo em relação às necessidades? Não, nem tanto. Esse índice aí, às vezes ele engana, porque as periferias, as favelas, elas já estavam em isolamento profundo bem antes da pandemia. E com a pandemia, ele tem, em alguns setores, em alguns lugares, principalmente aqui do Nordeste, tem bem piorado cada vez mais. Só que assim, todo mundo da periferia não quer mais ter aquela noção, aquele rótulo de carente, aquele rótulo de precisar de ajuda. Então, todo mundo está se virando de alguma forma e principalmente querendo dar uma volta por cima de qualquer forma que possa colaborar com o que estão se passando nessas comunidades. Porque os auxílios que estão vindo do governo federal, estadual e alguns municipais, eles estão chegando em alguns lugares, mas eles não estão resolvendo a situação que já era muito antiga e já tinha muitos problemas acontecendo. Entre eles, o que a gente já sabe que acontece dentro de comunidades, dentro de vilas, dentro de favelas. E principalmente a falta da infraestrutura, a falta da educação, a falta de equipamentos culturais, tudo isso aí proporcionava, bem antes da pandemia, um índice muito grande de violência e principalmente da situação dos jovens que ficam em toda essa vulnerabilidade. E agora, com a pandemia, que esses locais já não são frequentados e também alguns órgãos acabam ficando omissos em certas situações, ela acaba, para nós, assim, a gente imagina que acaba piorando do que melhorando. Os auxílios ajudam, mas eles não resolvem, até porque eles não vão ser permanentes. Bem, a gente vê que você faz referência aqui a Mães da Favela. O projeto faz referência a Mães da Favela. E a gente vê outros projetos anteriores, como Minha Casa Minha Vida, todo o financiamento da casa tem que ser destinado também à mulher, no nome da mulher. Por que vocês dão essa atenção às mulheres? Elas são mais frágeis, são mais vulneráveis, são mais necessitadas? Elas que assumem o papel de dona de casa na maioria das vezes, quando são abandonadas? Não, assim, agora sim, uma pesquisa já comprovou que 49% dos lares que são administrados por mães, as mães são mães solteiras, né? Aí você vê o tamanho da dificuldade, né? Toda a dificuldade que uma mãe tem pela questão mesmo de toda a discriminação e, além do mais, delas serem chefes de lar. E por isso que a gente potencializou em cima das mães que estão sendo, nesse período de pandemia, muito vulneráveis, já por toda a situação existente. Então, o projeto Mães da Favela vem para fortalecer os eixos que as mães, bem antes ou agora durante a pandemia, não existiam para elas, que é, no caso, a alimentação, o trabalho e a renda, e agora também a virada econômica, né, que também a gente está fortalecendo nesse sentido. E as mães, a gente sabe que, além de chefes de famílias, além de empreendedoras, elas estão numa situação que é muito complicada. Você ser uma mãe solteira, ser mãe de família, se ficar jogado em algumas comunidades aqui que acabam não tendo nenhum equipamento cultural e nenhum equipamento
de fortalecimento. Sabemos que tem alguns programas que ajudam, mas eles não resolvem a situação que está acontecendo. Um deve complementar o outro, né? Pois é, a questão da complementação ela fica complicada porque tem que existir uma pandemia para que isso aconteça, tem que existir algum problema para que isso aconteça, e a gente sabe que o problema é muito bem antigo, o problema vem bem de trás. Então, a gente sabe que essa situação que a gente está passando, fortalecendo as mães de favelas, que aqui no Piauí, aqui em Teresina, no caso da região metropolitana, a gente já está passando de 3 mil, e assim, é muito complicado. Uma mãe que vendia doce, vendia salgado, não pode mais fazer. E agora, algumas que não conseguiram auxílio e também continuam numa situação complicada. E a nossa ajuda, seja com cesta básica, seja com vale-refeição, seja com cartela de ovos, seja com fortalecimento institucional, seja até às vezes com alguns bate-papos, eles vão se fortalecendo a cada dia, porque a gente vai percebendo que as mães se fortalecem com esse período de pandemia, não só como chefes, mas principalmente por darem volta por cima em várias situações. Bem, uma das ilustrações que a gente está vendo aí é a distribuição de ovos, né? Haja ovo para distribuir para muitas pessoas. Como é que foi feita essa parceria? Como é que vocês estão recebendo essas cartelas de ovos? Como é que está sendo a distribuição? As pessoas se cadastram porque estão precisando? E eu já vi depoimento de algumas pessoas te agradecendo, assim, elogiando as pessoas que não tinham outra situação, outra forma de se alimentar, por exemplo, naquele dia, quando vocês chegam com uma doação como essa. É muito importante, né? Assim, as nossas parcerias, elas estão vindo do Sul, Sudeste e algumas empresas do Centro-Oeste. A gente até lamenta pelos empresários aqui do Piauí, a gente até faz um apelo, né, a gente vai fazer toda essa correria de tentar mobilizar, mas assim, você tem uma ideia, as grandes de ovos Mantiqueira, que são do Centro-Oeste, mandaram para nós aqui 2 caminhões com mais de 100 mil ovos, que vão ser distribuídos pela zona de Teresina, por algumas regiões também aqui da questão da zona rural, e assim, é aquela coisa, né? Você chega com 2, 3, 4 cartelas de ovo com uma pessoa que estava com a geladeira totalmente seca, ou então que estava no final do mês, é uma questão que às vezes ajuda e principalmente fortalece. E quando a gente vai fazer essas distribuições, a gente tem lideranças. Em cada bairro que a gente trabalha já tem uma outra entidade que já fazia um trabalho e que a gente fortalece. Tem uma liderança que é da CUFA, tem um coordenador, tem uma associação de moradores, tem pessoas que faziam um trabalho bem assim, vamos dizer, engatilhando, e a gente conseguiu agora fazer que isso fosse para a agulha e explodisse, né? Com cestas básicas, com cartões e com essas cartelas de ovos. E que a nossa ideia é que continue, né? Quantas pessoas são assistidas nesse projeto? Até agora foram 3 mil mães, cerca de 5 mil famílias. Como é que você chega a essas pessoas? Através de associação de bairros e tudo mais, como você falou agora há pouco? Com certeza. Então, a gente tem um mapeamento de lideranças em toda a Teresina, região metropolitana, também uma parte de Timon, no Maranhão. E a gente procura essas lideranças canalizam as mães, cadastram e a gente faz as distribuições em cima de todo esse mapeamento que cada liderança faz, seja em Teresina ou seja em algumas regiões aqui da zona rural. E o mais importante é porque todas essas pessoas que estão sendo mapeadas, que estão sendo cadastradas, a gente mantém contato e a nossa ideia é que pós-pandemia tem uma retomada econômica, fortalecimentos, seja na área de capacitações ou até mesmo nas áreas que elas já trabalhavam, para que agora elas consigam não só manter agora a questão da alimentação, a questão do trabalho e a questão da renda, que não existia para muitas mães bem antes da pandemia, que agora elas se fortalecem através de outras ações que a CUFA vai realizar nesses locais e para essas mães. Como é que a pessoa pode chegar até vocês assim para ser beneficiado também por esse projeto? Não, basta entrar no site cufa.org.br, nossas redes sociais, CUFA Piauí, ou então nas minhas redes GilBV, GilBV Oficial, e também procurar a gente. Nós estamos em todas essas redes sociais aí, principalmente no site da CUFA. Se você entrar também no site mãesdafavela.com.br, vai ter um mapeamento, tem lá nossos contatos, e a pessoa pode estar lá se cadastrando e solicitando algum tipo de fortalecimento que vai estar por vir, né? E nesse período agora a gente está fazendo distribuição de ovos, entregamos cartões também, que foi uma parceria com a Fundação Banco do Brasil. GilBV, muito obrigado pelo esclarecimento, tá bom? Cidade Viva fica à disposição. Eu agradeço. É uma ponte até entre você e as pessoas que estão assistindo para saber como é que pode se cadastrar, então, se são beneficiadas, enfim, quem pode. Obrigado pela tua participação, até a próxima, tá bom, Gil? Tá, obrigado, eu que agradeço, Eduardo. Valeu, então. Valeu.